Olá, uma vez mais, bem-vindos ao canal Insights, a essa série chamada Encontros. Hoje eu convidei para conversar conosco uma velha amiga, uma pessoa muito especial, Denise Blaia, Denise Blaia Rocha, médica psiquiatra formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ela também fez mestrado em bioquímica também pela URGS. Ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental e atualmente ela trabalha no consultório de psiquiatria clínica e também presta consultoria a pacientes clínicos cirúrgicos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Denise, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. É sempre uma oportunidade para a gente bater um papo, né? Que coisa boa, fico muito feliz. Eu adorei o teu convite desde o primeiro momento, porque realmente a gente já aproveita para matar a saudade um pouquinho, né, Patrícia? E fiquei muito honrada com o teu convite, me senti especial em poder estar aqui conversando contigo. Imagina, a gente é que se sente especial de poder chamar você para o canal. E aí a gente estava falando, né, Denise, agora um pouquinho antes, sobre essa coisa da correria do dia a dia, né? A vida realmente ela anda corrida. E eu queria te perguntar se você sente que existe alguma relação direta entre esse contexto da vida atual, em que as coisas estão rápidas, em que as demandas elas são cada dia maiores e parecem mais desafiadores, e a saúde, o estado mental das pessoas. E nesse contexto, né, uma vez que não é opção para muitas pessoas simplesmente sair da vida, né, corrida e morar numa praia, né, numa fazenda, ou enfim, muitas pessoas ainda estão engajadas com o trabalho e etc. Como é que nesse contexto nós podemos prevenir distúrbios de saúde mental? Então, eu acho que a gente tem um ponto importante aí, Patrícia, que acho que a gente pode colocar um divisor entre um transtorno, um distúrbio, uma doença, né? E também situações que geram sofrimento, mas que não chegam ao ponto de ser um transtorno ou uma doença, mas que já mudam a nossa qualidade de vida e que a gente já deveria ficar atento para ter cuidado em relação a isso, né? Porque a gente não precisa esperar o ponto de ficar doente para poder pensar que a gente possa fazer alguma prevenção ou buscar alguma alternativa de uma qualidade de vida melhor. Eu acho que um dos pontos que tem mudado muito, e tenho conversado com algumas pessoas, inclusive, sobre isso, é a questão da nossa condição em relação à tolerância à frustração. Eu tenho percebido assim o quanto isso é diferente se a gente comparar lá de quando a gente era criança para as crianças de hoje, né? E como era lá para as crianças dos nossos pais, dos nossos avós. Então, isso eu acho que é uma coisa que vem mudando muito no nosso mundo, no nosso tempo, né? Que é a maneira como a gente tolera a frustração. Porque frustração vai se ter, né? Faz parte da vida, a gente não vai conseguir que tudo seja como a gente quer o tempo inteiro, e a percepção que a gente tem disso e a possibilidade que nós temos de lidar com essa frustração e dizer, não foi como eu queria, mas está bem assim, né? Isso nos deixa com qualidade de vida um pouco diferente. Não estou falando do outro extremo, que seria uma pessoa acomodada e que não busca atender às situações para não se frustrar. Né? Então, mas um equilíbrio, como sempre, né? A palavra equilíbrio ela vem forte quando a gente fala em qualidade de vida e quando a gente fala em saúde mental, muito disso, né? Mas eu acho que às vezes a gente não fica tão atento a essa questão da tolerância à frustração, sabe? A gente pensa assim porque a vida é corrida, mas por que se corre tanto? Por que, né? Ou por que é dessa maneira? Sim, se tem várias demandas, as coisas modificaram, mas também a condição de poder entender que sim, vai ter frustração, poder ensinar para uma criança que não vai ser tudo como tu quiser, do jeito que tu quiser, a gente vai tentar que as coisas possam ser o mais próximas, né, de algo que não te frustre, mas vai ter frustração sim, isso faz parte, né? Então isso eu acho que é um dos pontos que a gente percebe que faz muita diferença hoje na nossa qualidade de saúde mental.
Uhum. Eu vou te pedir assim, tu sabe que eu sou uma pessoa, tu me conhece a vida inteira, né? Eu sou uma pessoa que Uhum. fala. Então, assim, por favor, né, vai me interrompendo, vai cortando aí, porque se tu deixar, eu falo um dia inteiro aqui sem parar, né? Não, mas eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo, né? Porque essa frustração crescente, né, Denise, acho que também tem a ver com as metas que as pessoas estabelecem para si mesmas e que às vezes são um pouco irreais, né? Quer dizer, baseadas, sei lá, na mídia. A gente sabe que as redes sociais exercem uma grande influência nisso. A Sim. questão toda de comparação, né? Como é que é a minha vida, como é que é a vida do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que junto com essa questão que você colocou, vem um outro ponto que é extremamente positivo, que é esse ponto da aceitação, né? A gente sabe que a cura, né, para muitas questões, ela começa justamente desse ponto de aceitação, como você falou, aceitar, de repente, que as coisas não necessariamente elas devem ser como eu idealizo, ou como que eu gostaria que elas fossem, né? Então, eu acho que esse aspecto ele é interessante. Agora, até que ponto, Denise, que você acha que as pessoas elas conseguem reverter esses processos sozinhas? E qual que seria o sinal de alerta que é necessário você buscar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional, quer seja através de uma terapia, quer seja através, enfim, né? Você é psiquiatra, você trabalha mais com a questão de medicação. Então, qual que seria um sinal amarelo, digamos assim, para que a pessoa se atente à necessidade de buscar ajuda? Eu acho que nosso alerta ele está ligado ao sofrimento, né? Porque a gente não tem como colocar um ponto de corte e dizer isso aqui é problema ou não é problema, isso aqui deve ter um auxílio ou não deve ter. Então, a questão do sofrimento, né? Quando tem um sofrimento, quando tem uma distonia, quando tem, né, algum ponto que não está em equilíbrio, ali uma ajuda já pode ser né, prestada. A questão é que muitas vezes a pessoa nem consegue buscar essa ajuda, porque não, o sofrimento é tanto que às vezes não se consegue perceber a condição de uma busca de ajuda. Então, e as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? E muitas vezes não tem um amigo, não tem alguém próximo que possa dizer: eu estou percebendo que tu está sofrendo, quem sabe alguma ajuda, né? Ou tem alguma maneira que. Porque às vezes o conversar um pouquinho com alguém, uma reunião com amigos se volta às vezes renovado, né? E se, não necessariamente o processo terapêutico ele está só dentro de um consultório de psiquiatria ou de psicologia, né? A gente tem muitos processos terapêuticos que se pode buscar e que se tem ajuda. E claro, quando se estabelece uma questão de sofrimento com, né, um não funcionamento. É que eu não gosto muito dessa palavra funcionamento, que parece que a gente é uma maquininha, né, que funciona ou não funciona, mas a maneira né, que a gente atende as nossas demandas e atende os nossos, né, o que é uma pessoa que deu certo? O que é uma pessoa que está bem, que está feliz, que tá, isso é muito relativo, né? Isso é muito depende muito da meta que a pessoa colocou, né, o que a pessoa quer com aquilo, mas eu acho que a palavra sofrimento é o que tem que ficar em alerta, assim. Se tem sofrimento, pode ter ajuda, né? Pode ter alguém que divida aquela situação contigo e te ajude a pensar melhor em alguma alternativa, né? Para que as coisas possam ter um andamento mais tranquilo, mais equilibrado, né, mais em paz, porque assim, se tem algum sofrimento ali, pode ter ajuda, né? Pode se dividir isso. Mas assim, a gente não tem uma escala, né, que pontue. Claro que quem trabalha com pesquisa tem lá, né, pensar, mas tem, né, tu faz escala de Hamilton para depressão, escala acima de 10, acima de 15, mas isso aí a gente está falando lá em pesquisa, né, para ver se né, aquela pessoa pode ser enquadrada dentro de uma determinada pesquisa ou não. Mas no dia a dia, o que a gente tem que ficar alerta é isso. Tem sofrimento, tem um não funcionamento adequado de vida, né? Então, uma pessoa que tá fora do que ela considera o seu normal, porque a gente não tem como dizer isso aqui é normal ou não é normal, né? Tem como saber se aquilo tá ok ou não tá ok para aquela pessoa, ou dentro daquele grupo cultural, ou dentro daquela, né, daquela situação. Então, a gente não tem como fazer um checklist lá e dizer esta pessoa precisa de ajuda ou não. Claro que em situações extremas tu tá vendo que sim,
né? Uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, por exemplo, não se tem dúvida, né? Então, assim, de que tem algo que não está ok ali, né? Ou uma pessoa que não consegue buscar um trabalho que possa manter o seu sustento, né? Então, só que tem pessoas que acham que isso, né, que seria assim, não, se eu não buscar um trabalho extremo, eu já sou alguém que não tem sucesso, né? Então, isso é muito relativo, né? Mas acho que, né, respondendo a tua pergunta ali, acho que a questão é, se tem sofrimento, tem a possibilidade de ter ajuda. E se tem dúvida, tem que buscar ajuda. Né? Então, assim, por quê? Porque aí vai ter um profissional que está atento a isso e que vai te ajudar a dizer, não, acho que não é a questão, não, né? Mas sabe que a gente recebe, hoje em dia, isso até mudou um pouco, porque antes era muito difícil que uma pessoa chegasse buscando ajuda sem ter uma necessidade dessa ajuda. Hoje em dia isso é muito comum, porque às vezes as pessoas buscam essa ajuda querendo uma coisa mágica. Né? Essa semana ainda atendi um paciente que ele dizia, ele trabalha numa instituição que ele não está de acordo com algumas situações dessa, né, que ocorre nessa instituição, e eu vim aqui porque eu não quero fazer terapia, eu quero um remédio para eu poder me desligar, não dar bola e deixar que as coisas sejam como elas são, e né, eu disse, esse remédio a gente não tem na farmácia, porque varinha de condão não se vende em farmácia. Eu preciso criar uma mágica, assim, me dá um remédio para eu tomar né, e me sentir de outro jeito. Então, isso hoje, a possibilidade, né, ficou tão mais... a possibilidade de ter um tratamento, porque antes se tinha ideia, assim, tratamento psiquiátrico era para maluco, né? Não sou louco, o que eu vou fazer lá? E hoje a gente já tem, às vezes, um outro extremo, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, inclusive no treinamento e na formação dos profissionais, né? Então, assim, porque às vezes é mais difícil tu receber um paciente e dizer para aquele paciente que tu não vai medicá-lo, às vezes é mais fácil tu ir, simplesmente entrega uma receita e a pessoa sai dali satisfeita e tá bom, e tá bem assim, só que não é esse o adequado, né? Então, realmente eu tenho que fazer uma avaliação, né? Então, esse também é um ponto que a gente tem que cuidar para não pecar pelo excesso, né? Uhum. É como se a pessoa quisesse uma espécie de uma anestesia, né? Um Isso, uma remédio mágica, que né? anestesiasse ela para os problemas e para as dificuldades, né, das situações. Uhum. Interessante. Isso provavelmente pode acabar até podendo, né, desenvolver uma certa dependência também, né, Denise? Claro. Eu acho que deve existir uma linha tênue, não é, entre essa questão da pessoa de repente se tornar dependente do terapeuta ou da medicação. Como é que você vê isso? Isso também é um ponto que a gente tem que ficar alerta, porque assim, a ideia de uma terapia bem feita é ajudar o paciente a poder ter mais ferramentas para ele mesmo poder. Então, é uma construção de ferramentas, não é ir lá e arrumar alguma coisa que não está bem, né? Sempre digo que uma terapia bem feita é te conhecer muito bem e saber quais as suas características, porque nessas características tu entende que uma mesma característica ela pode ser considerada um defeito ou uma virtude, depende da situação em que ela é aplicada, né? Então, o que é uma terapia muito bem feita? O que é uma ajuda que está muito ok? É quando a pessoa se conhece bem, ela conhece as suas características e ela consegue fazer a escolha de quando eu boto a minha característica mais para frente, mais na minha vitrine, mais no meu externo, mais no meu exposto, quando eu guardo ela mais no meu porão, quando é que essa característica, né, eu mando nessa característica ou essa característica manda em mim? Então, quando eu tenho uma situação onde eu não consigo ter uma disponibilidade das minhas características e das minhas ferramentas, sem poder pensar nisso, né? Primeiro eu faço e depois eu penso, aonde eu consigo primeiro pensar e entender o porquê que eu estou fazendo daquela forma, o porquê que eu estou dizendo ou agindo daquela maneira. Então, isso é que é uma terapia ok. Então, não é eu vou lá para o meu terapeuta me dizer o que eu tenho que fazer, né? Porque não é esse o papel do terapeuta. O papel do terapeuta é te ajudar a ter ferramentas para que tu possa buscar o que tu queres ou não fazer, né? Porque nem sempre o que é o adequado para uma pessoa vai ser para outra. O terapeuta não vai ajudar a que as pessoas fiquem parecidas com ele, por exemplo, né? Porque pode ter uma situação que está adequada para mim e não está adequada para a pessoa com quem eu estou conversando sobre a sua vida, né? Então, essa busca, né? Ela tem que estar ligada
há uma busca de ferramentas para que eu possa, né? E aí entra a medicação, sabe, Patrícia? Porque a medicação ela é uma das ferramentas, né? E que ela pode ser usada ou não, que ela pode estar indicada ou não. Nisso é que eu te disse que às vezes as pessoas têm uma ideia do vou ao psiquiatra e vou sair de lá com uma receita na mão, e muitas vezes não. Muitas vezes a receita é vá para a terapia, vá fazer exercício, vá fazer meditação, vá ter mais amigos, né? Vamos te ajudar a conseguir modificar a maneira como tu está organizando a tua vida, e não uma receita. Claro que às vezes, né, parece mais fácil, vai ali, compra uma bolinha e bota na boca e está resolvido. É a busca mágica, né? E que não tem remédio mágico, né? Mas claro que as medicações, né, elas mudaram muito isso também, porque tem várias condições neuroquímicas que hoje a gente consegue lidar de uma forma diferente, né? Hoje é muito difícil a gente ter um paciente psicótico como a gente tinha há 40, 50 anos atrás, né? Porque há 40, 50 anos atrás tu tinha um estado psicótico, né, onde tu tem lá alucinações, onde tu tem delírios e tal, daí a gente está falando, né, numa questão de doença, né, e que não se tinha medicação, não se tinha alternativas medicamentosas variadas, tinha uma alternativa ou outra ali. Hoje nós temos né, uma imensidão de possibilidades né, e até de poder olhar assim, que também isso é algo às vezes difícil de identificar, porque os sintomas da doença psiquiátrica, eles não são situações atípicas, eles são situações típicas em intensidades diferentes, né? Pensa assim, ó, se tu tiver com febre, a gente vai dizer tem algo errado com a Patrícia, ela tá com febre, porque a gente não tem febre se não tem algo de errado. Agora, eu estou ansiosa, tem algo errado comigo porque eu estou ansiosa? Às vezes não, às vezes eu estou ansiosa porque eu estou vivenciando uma situação ansiogênica aonde a adequação de humor está ligado à ansiedade, e eu vou estar ansiosa porque é esperado estar ansiosa, né? E isso que eu disse que é a questão da condição de não tolerar algumas coisas, né? Então, tu vê hoje adolescentes que não podem ficar ansiosos, que não podem ficar tristes, que não podem ficar, né? Que tem que estar sempre tudo, né? O 100% do tempo, tudo lindo, maravilhoso. E a vida não é assim, ela não funciona assim. Né? Então, eu não posso tomar um remédio para acordar, um remédio para dormir, e olha que quem está te dizendo isso é uma farmacoterapeuta que trabalha com isso, né? E que estou dizendo, não é assim que funciona. Né? Então, sim, existem remédios que vão diminuir muitas dores psíquicas, né? Muitas dores abstratas, né? E da alma, enfim, e que tem muitas medicações que, claro, que vão auxiliar. Né? Então, assim, mas isso tem que estar adequadamente avaliado, e não a questão do eu acho e eu vou tomando e eu vou. Né? Então, um bom psicofarmacologista, ele está sempre questionando, não num sentido de querer tirar a medicação porque é ruim medicar, mas só de estar sempre avaliando se realmente aquela medicação tem que estar ali, se ela é necessária, se ela. Né? Então, tu não vai medicar e nunca mais. Né? Então, isso é um ponto importante da gente saber que é uma das ferramentas, é uma das possibilidades, né? Muito interessante, porque eu acho que é também criar uma espécie de uma panaceia e impedir as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos de enfrentarem certas dores, digamos assim, também acaba impedindo essas pessoas de se desenvolverem na sua plenitude de ser, né, Denise? Porque, em última instância, muitas vezes são dificuldades ou momentos desafiadores que vão te colocar em contato com o outro lado de você mesmo e que vão, enfim, ensinar você, né? Eu acho que a vida é um constante aprendizado, não é? E de repente, se você quer impedir as pessoas de enfrentarem as suas dores, as suas sombras, de sentirem essa tristeza, não é? Você também está privando ela até um certo ponto desse desenvolvimento pleno de ser, né? E de Da viver. possibilidade do crescimento, né? Porque, Exato. então, assim, ó, quando é que a gente entende que tem algo que não está ok? É uma pessoa que não está conseguindo crescer. Então, se eu vou lá, passo uma determinada situação e eu não consegui aprender com aquela situação, eu preciso de ajuda. Né? Se eu passei uma determinada situação, aprendi o que eu preciso, né, crescer, o que eu preciso evoluir, tá tudo ok, porque faz parte, né? Então, eu caí não é problema. O problema é se eu cair e não conseguir levantar, ou se eu cair, levantar e já cair de novo e não entender como eu faço para
né, para lidar com a situação diferente. Então, a busca da ajuda ela tem que estar ligada a isso, é quando eu não estou conseguindo ter esse crescimento sozinho. Uhum. E aí, você é uma pessoa da ciência, né? Você é médica, você, né, enfim, estuda ciência. E, no entanto, a gente está falando de aspectos que estão relacionados muito à questão do autoconhecimento, né? Como você disse, a pessoa conhecer as suas qualidades e saber em que momento que aquela qualidade é um valor, em que momento que aquela qualidade se torna um defeito. Qual que é a sua visão em termos de possibilidades alternativas? Por exemplo, a meditação, ou práticas de autoconhecimento. De que maneira que isso pode... A gente sabe que isso não substitui um tratamento quando o tratamento se faz necessário, mas você sente que isso é um instrumento que poderia ser uma ferramenta útil para manter o equilíbrio e a saúde mental, ou talvez alguma outra prática que você, enfim, gostaria de citar aqui? Com certeza, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem que cada um trabalhar dentro daquilo que é treinado para fazer, né? Então, eu não vou treinar, eu não vou me dispor a ensinar alguém a meditar, porque eu não fui treinada para isso, né? Mas, assim, que isso auxilia, com certeza, não tenho dúvida alguma, né? Então, como eu te disse, são ferramentas que vão se usando. Algumas pessoas conseguem fazer dessa ferramenta um uso melhor ou não. E eu sempre digo assim, ó, tudo que a pessoa tem que fazer a avaliação se aquilo faz bem para ela. E o nosso papel dentro da terapia, dentro desse todo, é ajudar que a pessoa consiga ver se aquilo está fazendo bem para ela ou não. Se, né, se ela não está ali, né, e isso, né, sei lá, já entra num outro aspecto, mas assim, em relação a muitas religiões, em relação a muitas crenças, em relação a, né? Então isso é para cada pessoa, dependendo da sua, né, da sua percepção, da sua. Então, mas assim, a meditação realmente é um dos fortes itens de ajuda, por quê? Porque ela traz muito do autoconhecimento, né, do equilíbrio, da busca da introspecção. Então, com certeza, ela é uma ferramenta forte, né? Mas a gente tem muitas, né? Então, tem algumas pessoas lá que vão melhorar muito fazendo exercício físico, com toda a liberação de endorfina, com todo, né? Então eu faço exercício e eu não fico deprimida, eu não preciso tomar antidepressivo. Depende. Sabe que um jeito legal da gente olhar isso é como eu pensar assim, ó, eu sou hipertensa. Então, se eu sou hipertensa, se eu comer sal, eu vou ficar pior, eu vou ser, né? Agora, eu posso não comer nada de sal e continuar hipertensa e ter que tomar um antihipertensivo. E eu não posso me sentir uma pessoa incapaz de lidar com a minha hipertensão porque eu não consegui controlar isso sem uma medicação. Então, eu posso ser uma pessoa depressiva, vou lá, faço meu exercício, faço a minha meditação, busco alternativas e tal, mas eu continuo sendo uma pessoa deprimida que precisa tomar um antidepressivo. E uma outra, então, isso que eu estava falando ali antes, que o sintoma da doença psiquiátrica, ela não é como uma febre, né? Então, assim, eu tive febre, tem algo que está errado. Ela lida com situações que são usuais do dia a dia. Então, eu estou triste. Então, eu não posso dizer para uma pessoa que está triste, que está deprimida, eu dizer, mas eu, quando estou triste, eu dou uma corridinha de manhã e melhoro. Mas eu não estou deprimida, eu estou triste. Mas é que eu estou triste também. Sim, mas né, eu tenho uma mesma característica que ela pode sinalizar uma doença ou não. Não é como um sintoma ligado a uma doença, né? Eu tenho uma dor. Se eu tenho uma dor, tem algo errado ali. Não é para ter dor. Mas a dor, ela está ali para me avisar que eu tenho que buscar algum auxílio. Então, a ansiedade, ela é uma dor da alma. Ela está ali te avisando que tu tem que buscar algum auxílio. E, às vezes, essa ansiedade, ela pode estar adequada à situação e outras vezes ela pode não ter uma intensidade ou uma frequência adequada. Eu não posso pensar, minha vida é maravilhosa, mas eu não fico triste nunca. Eu vou dizer, mas como é que tu vive então? Né? É como eu te dizer, a minha casa é maravilhosa, não tem uma coisa fora do lugar. Tu vai dizer, não, então tu tem uma casa, tu tem um cenário.
né? Uhum. Então, eu preciso ter coisas fora do lugar para ter uma casa que tenha vida, né? Então, eu preciso ter tristezas, eu preciso ter momentos, né? Mas é muito diferente se eu estiver com isso excessivamente na minha vida. Né? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho algo externo para me trazer tanta tristeza, ou o que está interno, porque o que a gente vive, sempre acho que ela é uma calibragem de expectativas e de filtros, né? Então, assim, o que eu vou filtrando, eu vou filtrando o mais positivo, o mais negativo, e tem pessoas que têm capacidade de filtrar coisas mais positivas que outras não conseguem. Né? Tem pessoas que têm mais ânimo para fazer determinadas coisas e outras pessoas não conseguem, então tem o jeito de cada um, né? Não tem uma pessoa que é mais alta, outra que é mais baixa, uma que tem o cabelo mais liso, outra mais crespo, a pele mais escura ou mais clara. O humor da gente também é assim, né? Então eu tenho humores que são mais fáceis de eu lidar e tenho humores que são mais difíceis. Isso tem toda uma determinação genética, muitas vezes, né? Então, eu acho que essa avaliação é que tem que ser muito bem feita para a gente poder entender qual é a situação mais adequada. E não, eu sempre digo que é mais artesanal, não pode ser algo tão, né, tão automático, assim, né? Se tu respondeu tal e tal coisa, é porque é isso, é porque é aquilo. Depende, né? Talvez sim, talvez não, tudo depende. Porque a vida da gente é muito flexível, né? E muito. Eu acho que a gente estar sempre se olhando e pensando, né? Como é que está a minha vida hoje? Eu tenho que procurar ter uma reedição de mim mesma a cada dia, não porque estava ruim ontem, mas só porque eu posso crescer mais, eu posso me sentir uma pessoa melhor, e eu posso estar mais satisfeita com o meu jeito de ser, né? Eu posso repensar se a maneira que eu estou agindo, eu estou gostando ou não estou. Se eu estiver permanentemente olhando isso, eu tenho muito mais chance de crescimento, né? Eu tenho muito mais chance de estar sempre fazendo uma pessoa um pouco melhor. Claro, e a gente passa de novo aí pela questão do autoconhecimento, eu acho, né, Denise? Porque Com eu acho certeza. que também depende do repertório que você tem internamente para poder elaborar situações à sua volta. Quer dizer, se a sua vida, né, se você vive ali na superfície, não é simplesmente esperando alguma coisa meio pronta de fora, eu acho que faltam esses elementos justamente para você poder Claro. fazer essa leitura diferente das situações, né? Ou para você poder ver a luz no fim do túnel, ou para você ver uma opção, ou para até criar empatia com outras pessoas, porque eu acho que às vezes também não é com você que alguma coisa está acontecendo, mas você poderia ajudar alguém se você tivesse essa Sim. sensibilidade, essa empatia de compreender o outro e não apontar os dedos ou acusar, ou acabar criando mais pressão através de conflito, né? Então, aí eu acho que entra de novo essa questão que a gente estava falando, da pessoa buscar também uma questão, uma fonte de autoconhecimento, por algum lado, né? Mergulhar, é que mergulhar para dentro, né? Esse mergulho dentro de nós mesmos é algo que não é para qualquer um, né? Deveria ser. Acho que a gente tem que estar sempre tentando algo de mergulhar um pouquinho mais fundo, né? Um pouquinho mais dentro, mas esse olhar para dentro de si é algo muito difícil de se fazer. Pensar sobre o que se pensa. Não é algo tão fácil pensar sobre o que se sente, né? Então, e quanto mais na superfície a gente vai ficando, né? Então, o que é o ideal? É quando a gente vai indo, naquele assim, eu fui lá no fundo, onde não dá mais pé, né? Uhum. Então, assim, e aí isso não é. A gente tem que ter uma estrutura emocional para conseguir ir nesse lá no fundo, onde não dá mais pé, né? Uhum. Interessante. E a gente estava falando, né? Você falou anteriormente que às vezes o que a pessoa precisa é, sei lá, amigos, não é? Sair, conhecer outras pessoas. Eu acho que a família, né, acaba também sendo um suporte. Claro. A gente tem falado muito sobre essa questão e ouvido falar muito sobre essa questão da rede de apoio, né? Da pessoa ela ter uma rede de apoio na vida dela. Eu queria te perguntar o que seria, né? Porque nem isso a gente pode generalizar, né? Tem pessoas que estão sozinhas, que não têm a família por perto. Hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas optarem por não casarem, né? De repente se dedicarem a uma carreira ou fazerem, enfim, né?
um caminho diferente nesse sentido de não constituírem uma família. E, portanto, levando em consideração essas diferentes situações, né, que a gente não pode generalizar, o que você considera uma rede de apoio consistente para ajudar a manter a saúde mental? E até que ponto que uma pessoa ela pode identificar um problema no outro e né? recomendar, de repente, Sim, um tratamento? a grande rede, né, que se tem é a amizade, são amigos, né? Porque são pessoas que tu escolhe, que tu busca, mas para isso também, né, que é aquilo que eu disse, que a gente tem que fazer essa calibragem de expectativas, porque a história do, né, o Best Friend Forever, a gente deixa lá para adolescente, né, que tem a coisa assim, ó, do, né, a questão idealizada, então amigos, eu acho que a gente tem que poder aceitar que não sejam pessoas perfeitas, porque nós também não somos, né? Então, o que eu tenho que pensar é que eu tenho que estar muito inteira dentro dessas parcelas que eu vou buscando. Então, quando eu penso que eu tenho que ir tendo amigos em parcelas, eu não estou pensando porque a pessoa não é especial, ou não é importante, ou não é confiável, mas eu não posso, o amigo inteiro que eu tenho que ter da vida sou eu mesma, né? Que tenho que então eu tenho que estar me colocando nas situações, né, com cada um dos amigos, mas eu vou ter amigo que é para conversar mais de um determinado assunto ou de outro, tem amigo que eu posso confiar mais, porque a confiança plena, se eu buscar aquela questão idealizada, né, uma pessoa que eu acho que é plena, isso eu tenho que olhar e dizer assim, eu tenho que tentar ser isso, né, para mim mesma. Eu tenho que Uhum. tentar que eu possa estar em todas as situações da minha vida, mas é óbvio, não num sentido, né, nem narcisista e nem mas num sentido de participar mesmo. Então, se eu entender que eu possa ter a frustração de ter uma amiga que um dia tá chata, né? Mas que ela continua sendo minha amiga, que eu continuo gostando dela, que ela continua sendo uma pessoa importante. Pode ter uma amiga que um dia tá meio louca, pode ter uma amiga que um dia tá muito triste, pode ter uma amiga que um dia tá explodindo de felicidade, que tá com inveja de alguma coisa, que tá. Por quê? Porque eu não posso buscar passar a vida catando onde é que tem uma pessoa perfeita para ser meu amigo. Né? Eu tenho que pensar que eu tenho que buscar essas nuances, essas possibilidades nas pessoas. E, claro, família, né? Tu tem aí aqui esse vínculo né, o vínculo de sangue, como se diz, né? O vínculo de criação, mas, assim, muitas vezes a gente tem em amigos muito mais apoio do que numa família, né? Agora, quem é que é a pessoa que fica mal em alguma situação? É a pessoa que não tem amigos, né? Por quê? Porque tu vai buscando, mesmo que sejam situações parciais, né? Então não é uma pessoa que vai ficar contigo plenamente, mas é alguém que vai poder te auxiliar numa coisa ou em outra ou em outra. E isso a gente vê que também é um processo de construção. A amizade se constrói, não é? Porque se eu quiser algo assim, não, é meu amigo porque é meu amigo. Não, eu tenho que ter empatia, eu tenho que saber quando é que aquela pessoa está precisando de alguma coisa, eu tenho que ir lá e pensar, me colocar na situação, né? Me colocar na situação e pensar como é que seria importante aqui. E nisso a gente vai construindo. É muito difícil tu ter uma rede de apoio quando tu não é rede de apoio para ninguém. Uhum. Então, o primeiro passo para eu ter uma boa rede de apoio é pensar que eu sou uma rede de apoio para várias pessoas. Eu me coloco em situações de auxílio para várias pessoas, e isso vai aumentar a possibilidade de eu também ter essa troca, né? E as pessoas às vezes querem uma coisa mágica também, né? Eu quero uma rede de apoio, tá? Mas e tu apoia quem? Não, não, não. Eu sou, né? Eu tô falando é da minha rede de apoio, tá? Mas então assim, te coloca na situação, seja a rede de apoio também. Muito interessante. Muito interessante, porque eu acho que desmistifica até essa figura, né, do amigo, como você mesmo falou, né, e coloca isso dentro de uma realidade, não daquela ilusão, né, da pessoa perfeita, como você bem colocou. Gostei muito dessa sua resposta.
E, Denise, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que hoje em dia é muito difícil, né, as pessoas chegarem até um ponto em que elas desenvolvam uma doença mental como era no passado, porque existem alternativas no meio do caminho, né, que vão impedir aquela pessoa de chegar naquele ponto, a não ser, obviamente, que ela não tenha nenhum acesso a nada disso. No entanto, a gente vê que existem algumas outras doenças que no passado não eram tão frequentes, mas que hoje estão aí na pauta do dia a dia. Por exemplo, a ansiedade, que você mencionou, a própria depressão, né, que eu acho que é até considerada uma epidemia, não sei se ainda É, é, né, enfim, é dos sim. tempos. E aí a minha pergunta é por que isso? Por que que você acha que é assim? É porque as pessoas elas têm mais informação e, portanto, elas conseguem entender melhor o que se passa com elas? Ou é realmente a pressão do tempo atual? Qual que é a causa para essas doenças terem aumentado tanto na sociedade hoje em dia? Realmente a depressão é considerada uma epidemia, né? A ideia é, né, do crescimento que tem pelas pesquisas da Organização Mundial de Saúde, que eles colocam que a ideia é que em 2030 a depressão vai ser a doença mais prevalente, né? Hoje a gente já tem uma prevalência muito alta, né, aqui no Brasil se fala em torno de 11% de pessoas deprimidas, né? E isso no momento, não é ao longo da vida, né? Ao longo da vida é muito mais, né? A última pesquisa que teve agora em 2024, se colocou assim que 26% das pessoas não tinham um episódio depressivo ao longo da vida, né? Então, vê como isso já inverteu. A causa da depressão, a depressão tem uma causa multifatorial, né? Então, tu tem uma predisposição genética, junto com vivências, junto com, né, com situações de vida. Então, a gente não tem essa mágica de dizer assim, ó, tá, o que causou, então a gente vai lá e tira a causa, né? Então, mas tem várias, que o índice vem aumentando, isso é muito claro, né? E que vem aumentando, e que está aumentando, a gente vê também assim, depressão sempre foi mais prevalente em mulheres do que em homens, né? E cada vez mais tem sido em mulheres do que em homens. Então, isso também se pesquisa muito, se busca muito entender isso, né? Até te sugiro em algum momento, talvez, conversar com alguém que seja mais da área de pesquisa e que possa te trazer dados epidemiológicos mais interessantes, porque, claro, eu sei pelas coisas que eu leio, que eu acompanho, né? Mas eu não sou uma pesquisadora. Mas essa questão das mulheres é uma coisa que eu acho bem interessante, de alguns aspectos que são claros, que a gente enxerga no dia a dia, né? Que é a questão das multitarefas, né? Que se tu pensar assim, as mulheres têm muito mais a questão de uma tripla jornada, né? Então tem assim lá o trabalho, mais o trabalho de casa e hoje porque tripla, porque elas têm o trabalho de outra casa, né? Então que tu vê assim, ó, porque sempre se via as mulheres eram as cuidadoras, os homens os provedores. Isso foi mudando, foi mesclando. As mulheres ficaram mais provedoras e os homens não ficaram muito mais cuidadores, ficaram um pouquinho mais cuidadores, né? Então, claro, tem muitos homens hoje que participam dentro do cuidado de uma maneira muito maior do que era. Mas o que se somou a isso? Que a gente também tem uma expectativa de vida muito maior. Então, hoje, se tu pegar uma mulher na nossa idade, por exemplo, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que trabalhar e prover a minha família junto com o meu marido, ou prover a minha família sozinha, né? Se eu não tiver um casamento e às vezes até de ter filhos sem, né? Mas enfim, tu tem um papel provedor, tu tem um papel cuidador para cima e para baixo, porque hoje a gente tem que cuidar dos filhos e dos pais, e às vezes dos filhos dos pais e dos avós, porque os pais já estão velhos, já não conseguem cuidar dos avós, né? Então, se tu pegar um pouquinho antes, uma pessoa ali em torno dos 40 anos, né? Ela cuida do filho, do pai e do avô. E esse papel fica muito mais para as mulheres. As mulheres são mais responsáveis nessas situações e ficam mais sobrecarregadas. Então, tem pessoas que têm processos de um cansaço, que é quase uma exaustão nisso, né? Porque elas vão trabalhar como se elas não tivessem que cuidar de ninguém, e elas têm que cuidar de todo mundo como se elas não trabalhassem.
Então, o somatório disso, mas é óbvio que a gente não pode colocar isso como um único responsável pelo aumento dos episódios depressivos e de ansiedade, mas que isso tem uma influência forte, tem muito. E isso é uma característica, né? Se tu pensar assim, ó lá, mas né, a minha avó também cuidou da mãe dela, tua avó cuidou da mãe dela, mas ela não tinha que trabalhar. Ela, né, e ela cuidou da mãe dela um pouquinho, né? Hoje tu tem que cuidar, né? O cuidado que tu tem, né? Porque hoje tu tem uma pessoa de. Não, mas tu tem lá uma pessoa de 70 anos que está ativa e está trabalhando ainda, está ativa e está trabalhando ainda, mas precisa de muita ajuda para algumas coisas, né? E isso, então, esse aumento né, do tempo de vida também mudou, né? E isso nos faz ter diferenças né, em algumas situações da maneira como a gente organiza, né, as famílias e os grupos, enfim, né? E você acha que tem a ver, por exemplo, no passado, de repente, tinham pessoas que passavam por essas crises de melancolia, digamos assim, ou não necessariamente, não é? Elas estavam felizes, mas talvez faltasse, inclusive, o entendimento, não é? De que aquilo ali era alguma coisa que não é normal, né? Talvez a pessoa se conformasse mais, e hoje, talvez, com o acesso, não é? Não só à informação, mas ao tratamento e a opções terapêuticas, as pessoas elas não se conformam tanto também. Não sei, Sim, né? Eu estou colocando isso como então, um isso pensamento que me veio aqui agora. mas isso é muito verdadeiro, sim, né? Então, assim, isso também é um outro aspecto, né? É um outro aspecto também, é o conhecimento, né? Então, e até a questão do não aceitar que aquilo. Então, nisso, tu acaba buscando mais também e tu aumenta o número de diagnósticos também, né? Porque às vezes a gente conversando com pessoas, né, mais velhas, tu vai dizer assim, não, mas lá fizeram, minha avó era uma pessoa deprimida, né? E aí nunca fez tratamento, nunca ninguém, só, né? A gente sabe que toda a vida ela foi uma pessoa triste, né? Uhum, exato. Denise, a gente está chegando perto do fim da nossa conversa e eu queria te pedir para dar uma última mensagem para as pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar aí ao longo dos próximos dias, dos próximos meses. Se você pudesse dar um conselho a quem de alguma forma se sentiu atraído por escutar essa conversa nossa em relação a exatamente como manter a sua saúde mental, o que que você diria? Tá bem. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade, né, da gente conversar. Adorei, achei que, né, foi muito, muito legal e fico feliz em pensar que essa conversa possa ajudar outras pessoas a também ajudar outras pessoas, e porque isso é multiplicador, né? O meu ponto, acho que aí final, Patrícia, é de colocar o quanto a gente não tem que ficar acomodado em algo que não está bom, né? Então, o conselho seria: olha para dentro de ti, pensa sobre a tua vida, vê como é que tu está vivendo, vê o que tu, né, o que é bom, o que não é bom, e vai atrás de tentar deixar melhor, né? Faz uma reedição tua, e se não está conseguindo fazer sozinho, peça ajuda para um amigo, para um terapeuta, né, ouve um podcast, lê alguma coisa sobre isso. Então, busca alternativas de sempre estar se sentindo melhor, né? Acho que esse é o ponto que a gente pode ajudar que as pessoas possam ir atrás de. Não te conforma em não estar bem, né? Mas não é aquela felicidade vazia, né? Eu quero estar feliz, né? Não, eu quero estar equilibrado, em paz, tranquilo, bem, gostando de mim, né? Então, o que eu tenho que pensar é que eu tenho que olhar para a minha vida e dizer assim, tá bom assim, né? E se não tá, qual é a parte que não tá bom? Vai lá e arruma, né? A gente tem que estar numa constante construção. Acho que esse é o crescimento que a gente tem a fazer. Bacana. A gente vai colocar, Denise, se você nos permitir, na descrição desse vídeo, um contato seu. E eu não sei se você faz atendimento online ou qualquer coisa assim, mas se as pessoas tiverem interesse em colocar alguma dúvida ou, enfim, alguma Sim, pergunta, talvez elas possam entrar em contato diretamente com você. É claro, sempre uma oportunidade também de fazer um follow-up aí da nossa conversa. Eu claro, com queria, certeza, também né? queria Então, te pode agradecer. Oi?
Tá bem. Não, o que eu ia te dizer assim, porque mesmo que eu acho que isso não é um foco de buscar uma possibilidade de atendimento, mas de encaminhamento, né? Então, assim, eu gostaria de deixar muito claro, né? Deixar o meu e-mail aí, que é Denise com S, Blaia com Y, depois tu coloca ali, deniseblaia@gmail.com, e que, né, assim como eu gosto de ter rede de apoio, eu sou rede de apoio para muita gente, e que eu posso ser rede de apoio até para quem eu não conheço, né? Então, assim, e que às vezes rede de apoio é isso, é dizer, busca aqui, faz ali, fala com alguém, né? Então, isso também é uma ajuda que a gente tem que estar disponível a dar, e eu estou aqui super disponível para ajudar quem precisar. Maravilha. Então, muito obrigada, foi ótimo conversar com você. Adele, Tenho certeza que, enfim, assim como foi esclarecedor para mim, também vai ser esclarecedor para você que vai nos assistir nesse vídeo, que está nos assistindo. E a gente sempre, né, recomenda que, se você achou esse vídeo interessante, que você compartilhe com outras pessoas da sua rede, para que ele possa trazer o máximo de benefício possível, e que você se inscreva no canal de maneira que você esteja sempre atualizado em termos das nossas conversas e outras programações que a gente coloca aqui no canal. Então, muito, muito obrigada e até a próxima.